pior é que você tem uma ministra do próprio governo contando para a primeira-dama, a Janja, inclusive. A Janja, ela colocou uma foto ontem, aliás, no Instagram, em que ela aparece dando um beijo na Aniele, a Aniele com a cabeça baixa e triste, quer dizer, numa evidência de que a primeira-dama sabe do que a Aniele está falando e a apoia, referenda, endossa a narrativa dela. Então, quer dizer, ou a Aniele está mentindo e tem que sair, ou porque a acusação é de um crime muito grave, ou o ministro está sob suspeita, e para se defender no cargo, o custo para o governo vai ser muito grande. Então, do ponto de vista, nós não estamos falando aqui de questões de justiça, né? Mas a gente está falando de uma questão política, então é inevitável que o ministro fique. Agora, eu apurei que o ministro já analisa a possibilidade de ele mesmo sair, mas não é a decisão tomada, pelo menos não até essa manhã. Até essa manhã ele estava disposto a ficar para se defender, né? Mandou ofícios para o Ministério da Justiça, já a Polícia Federal, inclusive, abriu inquérito, mandou ofício para a CGU já tinha chamado ele para se manifestar, né? Então a apuração que eu tenho é essa: o Lula está em Goiás, voltando para Brasília, deve se reunir com o Silvio, pediu para o Silvio Almeida ficar em Brasília, pediu para a Marielle ir para Brasília, ela não estava na cidade e está indo para lá, ou até já chegou lá, e deve chamar cada um deles para conversar. Mas o Lula quer esperar as apurações da CGU, né, e da AGU também, porque uma pessoa como o Lula também não pode fazer uma demissão sumária de uma pessoa sem ouvir o lado dela. Ele que ficou 580 dias estava sofrendo acusações muito injustas, ele não tem condições também de chegar e demitir sem ouvir, pelo menos. Mas a foto da Janja já nos informa muito sobre o que vai acontecer, né, Fabiola? E o silêncio da ministra é ensurdecedor. A gente fala pelo silêncio também. Ela, ao calar, ela está confirmando as informações publicadas aí pelo site Metrópolis a respeito dela, publicadas por nós, a Folha de São Paulo. Quer dizer, ela enfim, ela está dizendo que é verdade, ao não dizer nada, né? Então, o encaminhamento deve ser esse. É muito forte aqui, a gente vai recebendo muitas mensagens, né? Tá todo mundo muito impactado de o acusado aí ser o ministro Silvio Almeida, né? Que peso isso tem, Mônica, para o governo, né? O que o Silvio Almeida representa no governo Lula? Um crime desse, uma gravidade dessa, se realmente for comprovado que ele cometeu, que impacto isso tem para a imagem do governo Lula? É terrível, né, Fabiola? É terrível. Eu estou recebendo, mas assim, são dezenas, centenas de mensagens de pessoas que defendem ele, inclusive, que acham que é impossível que isso tenha acontecido. Ele tem uma reputação muito, muito, muito sólida, numa parte importante do movimento negro. A gente sabe que há uma divisão, há muitas pessoas que o combatem, né, que não gostam dele, que tem muitas críticas à conduta dele, mas fato é que ele tem uma reputação até internacional, né, um professor, um militante mesmo do movimento negro. Quer dizer, uma dificuldade, vamos dizer, eu não sei se eu usaria a palavra dificuldade, mas é um constrangimento enorme, é uma infelicidade enorme que isso tudo tem acontecido. Não por acaso, não por acaso, o Fabiola, não por acaso. Olha, você vê o tanto de ligação que tá entrando aqui, né? Toda hora eu estou sendo interrompida. São pessoas Vivo querendo no falar UOL, sobre e esse assunto. esqueçam a Mônica neste momento, ela é nossa neste momento, é meia Ó, hora com a ó, ó, gente, esqueçam a rainha é não nossa. por acaso, É. não por acaso, eu estou aqui falando para as pessoas, estou no ar, estou no ar. Não por acaso a ministra não se manifestou durante meses. Eu procurei a ministra a primeira vez em junho, eu estava revendo aqui minhas mensagens, essa história chegou para mim, que ela tinha feito esse relato para mais de uma pessoa, e ela não confirmou, não negou, não quis falar. A ministra não queria que esse escândalo viesse à tona, que essa informação viesse à tona para comprometendo o governo. Ela tem um compromisso com o governo, né? É um governo que a gente sabe que está acostado pela direita no Brasil, né?
e atingir uma figura como o Silvio, do simbolismo do Silvio, não é uma coisa trivial. Então, a ministra fez essa opção, pelo menos pelo silêncio público, internamente ela falou com muitas pessoas, mas ela fez essa opção justamente para tentar preservar o governo. São os dilemas da vida, né, o Fabiola, os dilemas que a vida nos apresenta, quer dizer, falar ou não falar, falar como, denunciar, jogar essa bomba no meio do governo, não jogar, mas ao mesmo tempo, vamos dizer, abafar. Então, todos esses dilemas que ela viveu, né? Supondo que a denúncia dela é verdadeira, como eu sempre repito, ele tem o direito de se defender e a gente tem que, de fato, tentar ouvi-lo também. Ela até agora não falou, nós estamos relatando aqui o que ela relatou para outras Mônica, pessoas. você trouxe aqui que ela não confirmou, né, não negou, e nem confirmou, mas pelo andar das coisas, e até mesmo essa foto da Janja, traz, né, essa situação de que realmente isso aconteceu. E a gente vai entender isso com as investigações e com a fala dela. Agora, o que você tem de informação, né, do que você ouviu, da acusação em si? Foi mais de uma vez? Foi por um período longo? O que teria acontecido, assim? O que tem de informação, né, de bastidor, do assédio em si? Olha, Fabiano, o que a gente tem certeza, que eu posso afirmar aqui, é que ela fez os relatos para pessoas do governo, tá? Agora, os relatos, é óbvio, ela não fez para mim. Para mim, a única coisa que ela fez é dizer que não ia falar. Isso em junho, não falou nem que sim, nem que não, nem que muito pelo contrário. Mas ela fez relatos para as pessoas e as pessoas me relatam. Então, obviamente, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque já pode ter, né? Quem conta, como é que é aquela história? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, eu não quero aqui falar como se fosse uma verdade, né? Eu estou falando que são. A verdade que eu sei é que ela fez relatos internos para o governo com essa acusação, né, que a gente talvez tecnicamente, juridicamente não possa chamar de assédio, mas que houve essa abordagem a ela, totalmente inapropriada. Então, mas a gente tem que tomar cuidado com esse relato, que eu já vou ser a terceira pessoa a falar, né? Ela falou com uma pessoa que me contou e agora eu vou contar aqui. Mas ele teria colocado a mão na perna dela, falado palavras impróprias, coisas, vamos dizer, totalmente inapropriadas de um ministro para outro ministro. Lembrando aqui e repetindo, eu estou fazendo o relato que eu ouvi sobre o relato que ela fez, né? Então eu não teria condições aqui de falar sequer se esse relato que chegou a mim é preciso, mas é mais ou menos isso que chegou a mim. Bom, vamos lá. Você pode ficar mais um pouquinho, né, Mônica? Só mais um pouquinho Nossa, para te falar de peraí. Datafolha. Vamos lá, Josias. Olhando aí essa denúncia, isso vai ser apurado, isso aí é o assunto do dia de hoje, né? Lula vai receber tanto ele quanto ela. Polícia Federal abre uma investigação. É o caso, na sua análise, Josias, de afastar o ministro? Não tenho nenhuma dúvida, Fabiola, mesmo que seja temporariamente, né, para que ele se defenda fora do cargo. O Lula cometeu, nesse caso, um erro que costuma custar caro aos políticos, que o presidente se deixou surpreender. Essas acusações chegaram à cozinha do Palácio da Alvorada antes de virar notícia no jornal eletrônico Metrópole, né? E a ministra Aniele Franco, que foi mencionada como uma das mulheres que teriam sido assediadas pelo colega, pelo ministro, também ministro Silvio Almeida, ela se absteve de comentar, né? Agora, a Mônica Bergman nos conta que, meses atrás, a própria Mônica conversou com ela não negou nem confirmou, né? E o silêncio diz muito nesse caso, né? E ela já tinha conversado também com ministros, com a primeira-dama, a Janja, e a Janja leva, depois que o caso veio à tona, a Janja publica no Instagram uma foto, a qual ela aparece beijando a testa da Aniele, como que a confirmar o que estava sendo noticiado, né? E aí vem o Lula e faz por pressão o que deixou de fazer por opção. Manda divulgar uma nota dizendo que reconhece a gravidade da denúncia e promete agir com rigor e celeridade. O Lula perdeu a oportunidade de ser célere, de ser
ágil neste caso quando ele imaginou que, ignorando os fatos desapareceriam. Um fato como esse não desaparece assim do nada. Então, ele foi atropelado pelo noticiário e também por um comunicado da organização Me Too, que defende mulheres vítimas de violência sexual, e essa entidade confirmou ter recebido denúncias contra o ministro Silvio Almeida, assim mesmo, no plural, né? Então, para ser muito rigoroso, como ele diz na nota que o governo será, o Lula precisaria afastar o ministro até a conclusão das investigações, que ele mandou abrir com atraso, né? Evidentemente, ninguém está dizendo aqui que o ministro é culpado. Isso as investigações vão dizer. Mas o que se está a realçar é que um caso como esse, em que mulheres assediadas, elas sempre são levadas pelas circunstâncias, constrangidas pelas circunstâncias a não denunciar, quando algumas delas denunciam, ainda que indiretamente, recorrem a uma ONG, essa Me Too, ou a ministra que conversa com auxiliares, com a primeira-dama, com colegas de ministério internamente, quando as mulheres se animam a expor o problema, elas precisam ser amparadas e elas precisam ser levadas a sério, não é? Então, com todo o direito de defesa que o ministro tem, e ele tem, não é? Ele pode exercer esse direito de defesa fora do cargo, né? Então, as circunstâncias recomendariam o afastamento do ministro, Fabelo, não tenho nenhuma dúvida. E o Lula já cometeu um erro neste caso, que foi o erro de imaginar que, negando as evidências, essas evidências sumiriam. Caso assim, não some. Então, ele não pode cometer um outro erro dentro do primeiro erro já cometido, né? Então, a essa altura, o melhor a fazer é afastar o ministro, ainda que temporariamente, mas fingir que nada está acontecendo, abrir investigação e manter o ministro como se fosse lá um caso análogo àquele do Juscelino Filho, ministro das Comunicações, que já foi até indiciado por suspeita de corrupção e permanece no cargo, né? Não dá para ficar negligenciando esse tipo de informação e fingir que nada está acontecendo. Aqui é muito grave e é preciso que uma providência seja adotada, sim, Fabio.